Ei, eu vou botar o fone na vida. Foi? Ele tá outro em casa. Tem casa de microfone. Rapaz, tudo é culpa do Ney, tá vendo? Oi, som. Pode começar. Ei, som. Já certo. Vou começar. A gente não vai usar a Bíblia hoje, viu? Então você pode falar. Hã? A gente não vai usar a Bíblia hoje porque a gente não tem a versão. Aí você pode falar no mundo. Já. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. A nova igreja batista Boavista. Temos aqui no computador, desde o perdão da nossa casa. Então, não sei como faz, mas nós somos amadores nesse negócio de transmissão. A gente não está aprendendo. Os irmãos têm uma paciência com a gente tem que dar perdão pelo nosso atraso. Estamos aqui no nosso grupo de oração nessa quarta-feira. Você em sua casa, no grupo do seu lado, possa ser abençoado nessa noite, através de uma palavra, através de um momento de oração, de reflexão. Vamos orar, vamos lá. Logo aqui você olha para o seu canal. Pai de amor, terminei para todos os sacramentos que eu vamos Louvamos sua vida, louvamos sua privilégio de estar aqui mais um dia. Nós sabemos que a palavra nos diz que todas as coisas passarão, céus e terra passarão. Mas a palavra nos diz, as tuas palavras não passarão. Hoje estamos aqui, amanhã poderemos estar. A palavra permanecendo viva e eficaz. E nessa noite, Senhor, vem o nosso corpo. Que nós possamos ser achados do Senhor, que o nosso louvor vai ser suave, que a nossa adoração a Ti, Senhor, seja de fato um espírito de verdade. E pela direção do Espírito, nós vamos te adorar, bendizer e louvar o Teu santo e soberano nome. Seja conosco nessa noite, seja todas as famílias que estão nesse canal de comunicação. Estamos nas suas casas recebendo a palavra, sendo ministrados pela tua palavra, e louvando a tua nome para a família e suas famílias. Seja conosco nessa noite, nós vamos agradecer em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Uma canção diz: este é o desejo. Seu meu respirar, seu meu respirar, teu Santo Espírito que vem em Jesus, tu és tua vontade eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
Jesus. Você é meu respirar, você é meu respirar. Aleluia. Teu Santo Espírito vivendo esse é o meu pão. Jesus, tu és o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Meu Deus, tua vontade feita. Eu nada sou sem ti, Jesus. E eu perdido estou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti, meu Jesus. Senhor, nós podemos já sentir a presença de Deus aqui nesse lugar. A nossa sede tão amada foi preparada com tanto carinho. O Senhor separou para estarmos nesse lugar, unidos pelo vínculo do elo perfeito que nos une, que é o amor de Deus, o amor que motivou a salvação, o amor que motivou a nossa redenção. E por esse amor nós somos justificados, somos sarados de nossos pecados e nos tornamos nova criatura. E meditando um pouco na palavra de Deus, no Salmo de número 139, a partir do versículo de número 9, de número 7 em diante, nós temos o salmista dizendo: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilha como o dia, pois para ti as trevas não há luz. Querido, não há para onde nós irmos, não há para onde fugir da presença do Senhor. Ele nos atrai, seu amor nos atrai. E qual é o lugar então que eu devo estar? É o lugar que Ele planejou para nós, é em sua presença. Esse é o lugar que nós devemos estar, na presença do Senhor, meditando na sua palavra, buscando Ele em oração, crendo e confiando que Ele sempre soberanamente está no controle de todas as coisas, e a nossa vida não foge a isso. Nos mínimos detalhes, Deus cuida de nós. E é nesse lugar que eu quero estar, na presença do meu Senhor. Vamos louvar então a Ele com essa canção, Há um Lugar. Aleluia.
há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Aleluia, Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde o temor não me enrijece, há um lugar onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Querido, esse lugar é no Senhor. 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 Deus, esse lugar é no Senhor. Diga: o meu lugar é no Senhor. 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 O meu lugar é no Senhor, porque Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Aleluias. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Diga para Ele: Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso. Diga ao Senhor: Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o ar que respiramos. Tua palavra nos diz que sem a presença do Teu Espírito nós não teríamos a vida. Nós não temos a vida verdadeira. E nessa noite, Jesus, se conosco, Pai. Temos passado por dias difíceis, onde nós temos nos perguntado o que fazer, onde nós temos nos perguntado por quê, Pai.
E essa dúvida que tem pairado sobre os nossos corações, Jesus, ela se dissipa porque a palavra nos diz que no teu amor, no amor de Deus, o amor de Deus, ele lança fora todo medo, toda insegurança, toda a falta de paz. Mas em Ti nós temos paz. E é na Tua presença que nós encontramos abrigo, refúgio, bálsamo, segurança. E nesses dias, Pai, nós precisamos muito de Ti. Vem, Senhor, falar nossos corações cada vez mais, nos mostrar a Tua vontade, nos mostrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nos mostrar o que o Senhor quer nos ensinar nestes dias. Que no íntimo do nosso lar, Pai, nós possamos buscar a Tua face. Que no íntimo dos nossos lares nós possamos ser achados de Ti, achados por Ti. No meio da adoração, da contrição, do louvor. No meio, Senhor, da intimidade contigo. Continua conosco nessa noite, Deus, a nos consolar, a nos revigorar, a nos encher de esperança, Pai, porque sabemos que contigo nós podemos descansar, e o nosso trabalho, nos diz a Tua palavra, é tão somente descansar em Ti, e que nós possamos descansar no Senhor mais do que nunca. Sei com a Tua igreja, Pai, recebe nosso louvor nessa noite, que ele suba como oferta de incenso e cheiro suave, Deus. Desde já prepara os corações que agora vão, Senhor, ouvir e receber um alento, um refrigério por meio da Tua palavra, porque nós louvamos a Ti, falamos a Ti. Agora, Senhor, nesse momento, prepara o nosso coração, leva nosso pensamento cativo, Senhor, pelo Teu Espírito, para compreendermos aquilo que o Senhor quer nos falar por meio da Tua palavra nesta noite. Também oramos, Senhor, para aqueles que têm contribuído para esta obra, para a manutenção deste trabalho. A Tua palavra nos diz, Senhor, que benditos serão, Senhor, e é um privilégio poder contribuir, Senhor, para a Tua obra, porque assim como nós contribuímos, nós estamos reiterando e dizendo quem é o Senhor de nossas vidas, quem é o Senhor de tudo que somos, de tudo que temos e de que tudo aquilo que aspiramos ser. Abençoa os nossos dizimistas, nossos ofertantes, que têm contribuído fielmente para esta obra, Senhor. E desde já, continua com todos os que estão, Senhor, ouvindo essa palavra. Em seus lares nós abençoamos e te pedimos tudo agradecidos, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu convido o diácono Rogério de Paula, que vai estar nessa noite trazendo palavra, trazendo reflexão para os nossos corações. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Não pode, né? Não pode. Deus abençoe, meus irmãos. A gente pode com o cotovelo. É o hábito. Com o cotovelo pode. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe também aí o nosso irmão Gessé. Como é bom estar na casa de Deus. Glória a Deus. Graça e paz a toda a igreja que está aí na sua casa, nos assistindo através do YouTube, em qualquer lugar do Brasil aí, né, onde tiver alguém ligado aí no canal da NIB, da Nova Igreja Batista de Boa Vista. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom poder desfrutar do amor de Cristo, como é bom poder compartilhar da palavra do Senhor. Em tempos difíceis, de reclusão, de isolamento, distanciamento social, em que o mundo todo passa, nós devemos nos apegar em Cristo. Nós vamos falar um pouco que a nossa esperança está em Cristo Jesus esta noite. A alegria de estar aqui, compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E também diria aos irmãos que ansioso também, não é? Falam que as mulheres são ansiosas, mas os homens também são. E a nossa oração é que possamos logo retomar as nossas atividades profissionais, não é? Acadêmicas, as nossas atividades eclesiásticas, estar na igreja, tendo a comunhão, compartilhando, orando com os irmãos,
uníssono, com o mesmo propósito. Nossas atividades sociais, né, de lazer, de visitas, de compras, passeios. Obrigado, meu irmão Jessé. Shoppings. Mas eu já vejo aos pouquinhos, em vários lugares do Brasil e também aqui em Boa Vista, em Roraima, já algumas atividades já voltando aí à sua, eu diria, normalidade, não é? Mas temos orado, temos ouvido muito a palavra do Senhor através desse novo canal, que é muito novo para a gente. A Igreja do Senhor, ela tem usado dessa ferramenta e feito dela uma aliada, não só para transmitir a palavra de Deus, compartilhar o amor de Cristo através desse canal, dessa ferramenta que é a internet, mas como também interagir, né, com a igreja, com a família. E nós nos alegramos por estarmos aqui hoje trazendo a palavra do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, possa nos usar. E como a gente já falou aqui, nós tínhamos, estamos tendo muito tempo para ler, para estudar, para ouvir vídeo, músicas, para meditar na palavra do Senhor, assistindo muito filme, né? Muitas séries. Eu vi o pastor Davidson falando domingo que nós teríamos que fazer exercício, deixar a preguiça do lado, deixar a preguiça de lado, né? E uma coisa que eu não estou fazendo é exercício. Estou fazendo muito exercício de levanta a colher, né? Eu estava falando para os irmãos aqui que tomara que volte logo, porque senão a gente vai rolar, nós não vamos andar, vamos rolar. Mas eu tenho tirado um tempo para ouvir muitos pregadores, tenho lido, inclusive tenho estudado bastante a palavra de Deus, temos falado com alguns irmãos, temos compartilhado e também falado sobre cursos que queremos fazer. E esses dias, lendo sobre a homilética, que é a arte de pregar, o pastor Juliano Fraga falou algo que me chamou muita atenção, quando nós, homens, pregamos a palavra de Deus. Ele disse assim: o milagre da pregação bíblica é um milagre duplo. Por quê? Deus vai usar um homem perfeito, pecador, cheio de defeitos, para transmitir algo que é perfeito, infalível, que é a palavra de Deus. Trata-se de um ser perfeito, usando um ser imperfeito como porta-voz. Então, só um milagre pode tornar isso possível. E eu fiquei meditando sobre isso. Realmente, isso quebra paradigmas, né? Quebra alguns pensamentos místicos, eu diria, de muitas pessoas que às vezes colocam ou ouvem ou acham que a pregação ou aquela verdadeira pregação, a palavra de Deus, ela só tem que vir de um pastor, ou ela tem que vir de um apóstolo, ou de um bispo, ou de determinado pastor. Não, mas se for aquele pastor, não gostei. Ah, o pastor tá, agora sim eu vou ouvir a palavra. Isso quebra, porque o Senhor pode usar cada pessoa. Ele usa pessoas como nós, pessoas humanas, imperfeitas, pecadoras, com erros, para transmitir a sua palavra. Esse é o milagre. E eu gostei muito dessa palavra do pastor Juliano. E nós vamos falar um pouquinho e vamos trabalhar, meditar, estudar um pouco da palavra do Senhor nesse tempo. Eu tenho que ficar olhando aqui para o horário também, para a gente ler a palavra do Senhor, né, fazendo
uma pregação, um tema expositivo, uma exposição da palavra do Senhor, que nós vamos ver em Atos, capítulo 16. Outra vez digo, regozijai-vos. Esse vai ser o tema da palavra do Senhor. A carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E nós precisamos, em tempos difíceis, de pandemia, de coronavírus, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Lendo, estudando, não é? A palavra do Senhor, Ele tem nos confortado. E a introdução que precede este estudo está em Atos 16. Atos 16, a partir do versículo 6. Diz assim: E percorrendo a região Frígio-Gálatas, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a palavra uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Neando, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito de Colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentado-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Guarda esse versículo 15. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que ele desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão.
Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram os oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com ele e lhes pediram desculpa, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Que Deus possa abençoar a sua palavra. Tínhamos que ler esse capítulo, a partir do versículo 6 de Atos 16, para a gente trabalhar essa introdução, é o que precede este estudo, esse capítulo, que está em Atos 16 e 6, a partir do versículo 6. Estudando sobre Paulo, muito nos alegra. Nos alegra porque Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele era um gentil, perseguia os cristãos. Era um homem muito mau. Mas teve um encontro com Cristo, e a partir daquele encontro, ele teve a sua vida mudada. Ele se converteu, ele aceitou Jesus Cristo. E de perseguidor ele passou a ser perseguido. Paulo escreve 4 cartas da prisão. Essas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, foram escritas enquanto Paulo estava prisioneiro, ou era prisioneiro. Paulo, pelo menos em 3 cidades, três momentos, ele ficou preso, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido. Então de Jerusalém ele foi para Cesareia, preso, e de Cesareia ele foi para Roma. E Paulo sofreu momentos difíceis na prisão. E foi no momento de dificuldade, numa circunstância adversa, que Paulo escreve essas cartas. E nós queremos discorrer sobre essas cartas, e uma dessas cartas, que é Filipenses. E quando Paulo escreve essa carta, é mais ou menos 10 anos depois que ele fundou essa primeira, essa igreja. E quando foi que ele fundou essa igreja? Presta atenção, a sequência, na segunda viagem missionária.
quando ele inaugura a primeira igreja na Europa, onde começou a igreja do Senhor na Europa, que era lá em Macedônia, naquela época. O trabalho que ele teve com Silas, quando o Espírito Santo, como nós lemos em Atos 16, no versículo 6 aqui, não é? Versículo 7, ele, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus não o permitiu. Então a gente vê aí, quando ele e Silas estavam indo para outros lugares, quando o Espírito Santo, não é, disse para ele não ir. Paulo impediu de Paulo ir para essas cidades, para esses lugares. E ele sonhou, ou teve uma visão de um varão macedônio, apareceu para ele dizendo: passa, não é? Atravessa a Macedônia e ajuda-nos aí, e ajuda-nos. E aí Paulo chega na Macedônia, e o que a gente percebe que ele já vai para um local, já se posiciona como missionário, como pregador da palavra de Deus. E no versículo 14, não é? Vai dizer que ele encontra uma certa mulher. Quem é essa mulher? Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ela era vendedora de púrpura, temente a Deus, e ela escutava ali. No que ela escutava, ela abriu o coração. O que eu entendo aqui é que ela era temente a Deus, mas ali ela aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. E ainda diz, depois de ser batizada, não é? Ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Ou seja, a primeira igreja do Senhor, começando ali, não é? Lídia, ela ouviu a palavra do Senhor, ela se alegrou, abriu seu coração, e ela quis, a primeira coisa que ela quis, passar essa novidade para seus familiares. E é tão bom quando temos algo que faz bem a nós, que nos alegra, que nos fortalece. Nós não queremos ficar só para conosco. Nós queremos transmitir. Nós queremos achar os nossos, os amados, os queridos, compartilhar. O que nós podemos tirar de lição nesse tempo difícil é que nós estamos tendo tempo com nossos familiares. Eu sei que Deus, para tudo, eu tenho aprendido isso, para tudo Deus tem um propósito. E a gente vê a humanidade no frenesi, no ativismo, trabalho, escola, lazeres, atividades profissionais, igreja. E nós, muitas vezes, não estávamos tendo tempo para os nossos familiares. Interessante a gente ver como Deus trabalha. Deus usa um momento como esse, um momento de pandemia, um momento de um vírus letal, para unir a família. E aqui eu falo não só a família, nossa família, não é? No nosso
núcleo familiar o cristão, mas todas as famílias. Eu diria que estão tendo esse privilégio de, num momento como esse, poder estar juntos. Quantos laços familiares estavam quebrados? Quantas brigas entre as famílias? Relacionamentos desfeitos. Pai e filho, filho e pai, marido, esposa. Quantos desses relacionamentos, desses momentos em famílias, esse momento serviu para ser reestabelecido, para você criar um novo vínculo, um novo laço familiar. É bem verdade, e a mídia está aí mostrando que há também aquele momento de conflito, aquele momento de via de fatos, onde muitas dessas pessoas não conhecem o amor de Cristo. E aí partem para a violência. Temos visto, temos ouvido relatos de brigas, mas tem sido muito bom, tem sido positivo esse momento para as famílias. Temos aprendido a conviver novamente famílias. Para nós cristãos, para nós crentes, temos feito o nosso devocional, temos feito o nosso culto doméstico, temos orado, temos ficado mais juntos, conversando, rindo, brincando. Claro, tem um estresse. Não sejamos também nós hipócritas. Tem aquele momento estressante, mas isso é algo passageiro. E logo vem a alegria de estarmos juntos. Mas em momento difícil, Lídia se alegrou, levou a palavra que ela recebeu, a salvação em Cristo Jesus, compartilhou com sua família e abriu a sua casa para a igreja do Senhor. E como é bom nós, como igreja do Senhor, estarmos em casa, compartilhando, interagindo da palavra dele. Mais do que nunca, a palavra do Senhor, ela tem se propagado, ela tem alcançado lares, vidas, pessoas que nunca foram numa igreja, mas através dessa ferramenta, a internet, estão compartilhando, estão ouvindo, estão sendo curadas, estão sendo libertas, estão sendo salvas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como isso nos alegra. Então Paulo, ali na casa de Lídia, e prega, e Deus abre o coração de Lídia, ela é batizada, abre o ponto de pregação na sua casa. Depois tem aquele evento da menina adivinhadora. Quando a gente fala de adivinhações, isso quer dizer que ela tinha um espírito demoníaco. E aí a gente pode ver que ela é a segunda membro dessa igreja de Filadélfia. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito, versículo 16, espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Mais uma, e foi liberta em tempo de perseguição. Ou seja, a igreja de Filipenses, para Paulo, nasceu no período de tribulação. Momento como nós estamos passando.
Mas nós estamos trazendo aqui uma palavra de alegria. A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Como nós já lemos, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Em qualquer circunstância, regozije-se no Senhor. Podemos elencar aqui, desse capítulo 4 de Filipenses, dos 4 capítulos, nós vamos elencar, pontuar, fazer uma exposição de cada capítulo muito rápido, até porque o nosso horário corre. O capítulo 1 fala sobre a alegria em sofrer. Como pode? Como assim, Rogério? A alegria em sofrer. Deus não livra o seu povo do problema, mas Ele livra no problema. Vou repetir. Deus não livra o seu povo do problema, mas Ele livra no problema. O Senhor não nos livrou do problema, da pandemia, do coronavírus. Essa pandemia veio para todos, cristãos, crentes, católicos, espírita, para todos, para o ateu. O problema veio para todos, mas o Senhor está nos livrando no problema. O Senhor está nos guardando, nos protegendo. Nós temos orado pela igreja do Senhor, pelos irmãos, pelos missionários, pastores, mas eu vou ser sincero para os irmãos, dos crentes que eu conheço, dos pastores que eu conheço, eu só tenho notícia de um casal missionário, que é o Mimica e a Lene, que contraíram a pandemia, e já foram curados, glória a Deus, porque o Senhor, Ele estava lá junto, na hora do problema, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, na hora da angústia, o Senhor está conosco. Por isso, a alegria em sofrer. E só quem está em Cristo que vai entender essa palavra. Paulo expressa gratidão pela amizade ali dos irmãos, dos santos, mesmo em momentos de tribulação. Paulo fala que até as prisões que ele sofreu contribuiu para o evangelho, até para o crescimento da igreja de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14. O que diz? Quero ainda, irmãos, certificai-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo está falando aqui que mesmo em tempo de prisão, em tempo de algema, em tempo de sofrimento, ele aprendeu, ele entendeu a palavra do evangelho. E isso contribuiu para o evangelho, contribuiu para o crescimento da igreja em Filipenses. Entendemos a alegria em sofrer, porque o sofrimento que nós passamos pode estar contribuindo para o crescimento de algo, quando esse sofrimento é dentro da vontade de Deus. Versículos 1 Filipenses capítulo 1, de 15 a 19 diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia,
outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela liberta. A palavra do Senhor, ela cura. É o bálsamo que nós precisamos para tempos difíceis. A palavra do Senhor é o nosso alento em momentos de tribulação, em circunstâncias que muitas vezes nos levam a momentos de tristeza. Isso é natural, porque nós somos, como eu falei no início, nós somos seres humanos, somos imperfeitos, somos pecadores. É natural que tenhamos sentimentos de tristeza, de amargura. Muitas vezes até podemos pensar que estamos só. Será que Deus nos abandonou? Quando esse sentimento vier à nossa mente, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é uma palavra libertadora. E Paulo pôde compartilhar desse momento de sofrimento com a igreja do Senhor, com a igreja de Filipenses. Como podemos aprender muito? Paulo sofreu, enfrentou oposição, mas foi benéfica a causa do Evangelho. O versículo 21 diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse versículo não quando esteve tão forte em nossos dias como hoje. Como Paulo falou ali: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A nossa vida, meus irmãos, é Cristo. A nossa vida está em Jesus Cristo. Não devemos nos abalar, porque sabemos que Cristo um dia vem buscar a sua igreja. E nós louvamos a Ele por isso. O capítulo 2 fala da alegria em servir. Nada façais por partidarismo. Capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como Deus tem falado aos nossos corações, através dessa meditação. Muitos pregadores falam isso, o pastor Márcio fala isso, eu sempre falo isso. Quando nós estamos preparando uma meditação, uma palavra, um estudo, o primeiro a ser alcançado somos nós mesmos. Como o Senhor nos confronta através da sua palavra, para que nós possamos ser humildes, considerando o outro superior a nós. Como muitos têm deixado a soberba falar através da sua boca. Como muitos têm se colocado como eles fossem os donos da verdade. Sabedores eles que nada são. Porque se não for Cristo falando por nós, através de nós, nós mesmos não somos capazes. Nós devemos ser humildes na obra, servindo ao Senhor. Paulo vai dizer que os filipenses deram exemplo com Epafrodito, que serviu a Paulo no momento difícil. O versículo 25
fala isso. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo foi um homem muito abençoado. Um homem que tinha muitos irmãos, amigos, pessoas, companheiros, que o ajudavam em momentos difíceis. Como ele foi abençoado nesse sentido. E como igreja do Senhor também, nós devemos ser assim um para com os outros. Em momentos de dificuldade, de isolamento, distanciamento, devemos estar sensíveis à necessidade, à carência de um próximo, de um irmão. Eu sei que muitos irmãos têm feito isso. É uma área que eu ainda preciso trabalhar muito na minha vida. Eu falo muito. Trabalho numa rádio, tenho um programa evangélico, falo muito. Mas eu não sou de estar no dia a dia, aí nos grupos. Para quem está nos nossos grupos das igrejas, no WhatsApp, sabe que eu pouco compartilho alguma coisa. Só o necessário, ou diria só o essencial. Eu não sou muito. Mas nós precisamos compartilhar mais. Precisamos ir lá no particular do irmão, não no grupo. Até para evitar ou suscitar outras conversas. Mas vai no particular. Pergunta como é que está o irmão. Compartilha do amor de Cristo, ora com ele. Isso eu tenho que fazer mais vezes. Eu tenho que aprender a fazer. E Paulo vai trazer aqui o maior exemplo, que é de Jesus Cristo. Esse exemplo de serviço. O 5 e o 8 diz assim, do 5 ao 8, o exemplo de Cristo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o exemplo principal, que é Jesus Cristo, na sua palavra, em Filipenses. Porque muitas vezes nós não o seguimos. Porque muitas vezes em servir, nós não servimos com humildade. As coisas que aprendemos, ou os títulos que temos, ou a conta bancária, às vezes pode falar até mais alto. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta a sermos humildes. Jesus Cristo nos deu o exemplo de humildade no serviço. Agora, servir a Jesus é um desafio constante. Haverão dias difíceis, esse momento, por exemplo, que estamos passando, que nós enfrentamos ou enfrentaremos, dias mais difíceis, conflitos, a falta do dinheiro, o alimento, o vestuário. Quais são os planos que você e eu estamos fazendo nesses tempos difíceis? Eu diria para os irmãos que muitas vezes nós estamos preocupados apenas com o material. E a palavra do Senhor, ela nos desafia a nós vivermos o espiritual, o sobrenatural de Cristo nesses momentos. Vamos deixar a carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Vamos focar em Cristo, no sobrenatural. Porque
em momentos difíceis, de tribulação, de doença, o Senhor tem curado, o Senhor tem libertado e o Senhor tem salvo. Glória a Deus por isso. Como temos visto e ouvido testemunhos, como a palavra do Senhor tem alcançado pessoas através desse momento tão difícil. É o Evangelho indo, é o Evangelho contribuindo para as pessoas que estão sofrendo nesses momentos de tribulação. Glória a Deus. Podemos, muitas vezes, errar, podemos nos decepcionar, até muitas vezes temos conflito com a nossa própria fé. Decepção com o próximo, conosco. Mas não esqueçamos que o foco é Jesus Cristo. E como a gente aprende todos os dias. O foco é Cristo. Se nós focarmos, irmãos, eu comecei falando sobre isso. O milagre de um pecador, de um homem pecador, falando do amor de Cristo, da palavra de Cristo. Isso é um milagre. Porque se você focar em homens, pessoas, circunstâncias, você vai ter conflitos. E até mesmo a sua fé pode ficar abalada. Mas em Cristo Jesus, a nossa fé é inabalável. Glória a Deus. Que a nossa fé possa crescer, irmãos. Porque o nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso foco tem que ser Cristo. Em tempos de servir a Deus, tempo de alegria em servir, devemos servir com Deus em alegria, com Cristo, direcionando as nossas vidas, nos dando as diretrizes. Mas é interessante que Jesus Cristo, Ele não se importa com nossos... Na verdade, Ele se importa, mas isso não faz diferença para Ele. O que Ele menos se importa é com seus erros, com seu fracasso, com a sua, muitas vezes, inutilidade, como muitos de nós pensamos. Eu não sei, eu não posso. O Senhor não está preocupado com isso. Ele se preocupa, Ele está mais preocupado com a nossa capacidade de se humilhar, de se levantar, de reconhecê-lo como Cristo, de reconhecer como nosso Salvador. O Senhor, Ele está todos os dias com as suas mãos estendidas para nós, para nos levantar. Podemos até cair todos os dias, mas o Senhor não está preocupado com o teu fracasso. Ele quer te levantar. Ele quer te fortalecer. O Senhor quer nos capacitar. Às vezes nós podemos até pensar que não somos capazes, mas o Senhor capacita. Porque nós somos homens imperfeitos, falhos, humanos. Eu, pastor Márcio, qualquer irmão, nós somos falhos, pecadores. Não olhe para nós, que você vai se frustrar. Olhe para Cristo. O foco tem que ser em Cristo, no servir, o servir com alegria. Negar a si mesmo. Não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo. Nossos desejos, nossas vontades devem ser suprimidas. Nós devemos obedecer a Cristo. Paulo nos dá um exemplo claro ao dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa passagem está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Jesus nos ama. Jesus nos amou primeiro. Jesus estará sempre conosco. O Senhor nos fortalece. Devemos viver essa unidade cristã no servir.
Não devemos servir a Deus por partidarismo ou por vanglória. Não se glorie naquilo que fazemos. Não devemos nos gloriar naquilo que fazemos. Devemos sim trabalhar a unidade cristã da igreja. Servir a Deus com alegria. Devemos permanecer juntos, servindo a Deus, como servo. Em tempos difíceis, servindo a Deus em casa. Servindo a Deus quando voltarmos na igreja, no trabalho, na escola, na comunidade, onde você estiver. E esse servir a Deus, a unidade cristã é importante. Não devemos olhar para os irmãos, devemos olhar para Cristo. Porque se nós formos olhar para os irmãos, nós nunca vamos servir a Cristo. Devemos servir a Deus até a sua volta. Jesus Cristo é maravilhoso, Ele está voltando. Como temos estudado muito sobre isso, a escatologia, né? É a doutrina dos últimos dias, até para isso serviu, não é? Esse momento de pandemia, de vírus, serviu para alertar a igreja do Senhor. Muitos pastores que parecia que tinham esquecido essa doutrina bíblica. E muita gente está pregando sobre isso. Muita gente tem se despertado. Muita gente tem percebido que essa terra é passageira. Nós estamos aqui de passagens. Nós somos seres humanos, nós somos mortais. Mas um dia nós vamos morar com Cristo. Na volta Ele vem buscar a sua igreja. O Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu estou estudando sobre isso. Estou preparando uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. No capítulo 3, nós podemos ver aqui a alegria em crer. Capítulo 3, versículo 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo vai falar de uma cidade nos esperando no céu. Paulo vai falar de uma cidade nos esperando no céu. A alegria mesmo em dificuldade, crer no arrebatamento da igreja. E crer que há um céu preparado para a igreja do Senhor. O versículo 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo adverte também aqui contra práticas e ideias judaizantes, falsas doutrinas, falsos profetas, heresias. Então nós devemos crer na palavra do Senhor. A fé, irmãos, a fé nesse momento, ela tem sido muito provada. Como está a sua fé? Eu confesso para os irmãos que muitas vezes, durante alguns dias, eu fiquei muito triste com isso tudo. Mas a alegria do Senhor, através da sua palavra, tem nos fortalecido. A palavra do Senhor é o nosso alento. Eu tenho aprendido que a nossa esperança não está nesse mundo, está em Jesus Cristo. E que nossa pátria é o céu. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo adverte contra práticas, falsas doutrinas. No 13:14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Em tempos difíceis, creia
que nós devemos olhar para Cristo, seguir para frente, olhando para o alvo, Jesus Cristo. No capítulo 4, nós aprendemos, e nós vamos ver a alegria também dar em contribuir. Paulo, quando ele fala a igreja de Filipenses, claro, a igreja de Filipenses, ela também passava por dificuldades, não é? Tinha falsas doutrinas, mas era uma igreja abençoadora. Paulo diz isso. Ele até fala que a igreja de Corinto, nesse sentido aqui, era uma igreja, muquiranga, canguinha, que não contribuía. Mas a igreja de Filipenses, ela contribuía na obra do Senhor. Ela dava, ela doava, ela se alegrava, alegria em contribuir. O que nós podemos aprender com isso, irmãos? Mas está difícil. É o Senhor que nos dá o nosso sustento. Nós não somos capazes. Se não for o Senhor para nos sustentar, ninguém mais. Não é a sua habilidade, não é o seu título, não é a sua profissão. Aprenda isso. É o Senhor que nos sustenta. E o Senhor tem nos abençoado. E nós louvamos a Deus pela igreja do Senhor, que o Senhor não tem deixado faltar o alimento, que o Senhor não tem deixado faltar o sustento. Mas como igreja do Senhor também nós temos esse compromisso em contribuir, em dar, em ajudar. Também tenho ouvido e visto alguns irmãos que têm ajudado, alguns irmãos que estão mais com dificuldades. Nós devemos também fazer assim. O versículo 15 do capítulo 4 diz assim: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. A alegria de Paulo em compartilhar com os irmãos, quando o ajudaram, quando ele precisava. Como é bom saber que a igreja do Senhor, ela contribui para a obra do Senhor. Com os pastores, com os missionários, com os obreiros. A casa do Senhor, ela tem a sua necessidade. E o Senhor nos usa. Nós somos essa ferramenta. O Senhor não precisa do seu e do meu dinheiro. Mas o Senhor nos dá esse privilégio de podermos contribuir na casa do Senhor. Paulo fala que ele aprendeu a ter fartura e necessidade. Veja aí o versículo 11 e 12. Sendo fortalecido, 11 e 12. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Isso também, esse momento difícil tem nos ensinado a isso. Esse momento também tem nos ensinado a isso. Independente das circunstâncias, por todas as coisas, naquele que me fortalece. Aí, Filipenses 4:13, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse isso, porque Cristo me fortalece em todas elas, em todas as coisas, em todas as circunstâncias, não importam elas. O Senhor nos fortalece em todas as coisas. A contribuição que os filipenses trouxeram a Paulo, a generosidade nas necessidades. O que diz aí? O versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara. Não é o seu curso,
o seu título, não é o seu emprego. Foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que te capacitou. Foi o Senhor que supriu a tua necessidade. As nossas carências, seja elas em qualquer área que for, o Senhor supre as nossas necessidades. E nas finanças também não é diferente. O Senhor supre. Creia somente. O Senhor supre as nossas necessidades. Como é bom ter essa certeza que o Senhor nos fortalece em todas elas. E o Deus de paz suprirá todas as vossas necessidades. Substituir a ansiedade pela gratidão. Como eu já falei, não vou mentir, não tenho problema nenhum em falar isso. Às vezes eu pensava que ansiedade era as coisas de mulher, mas é de homem também. Passamos dias ansiosos. A ansiedade bate a porta. Teve um dia que eu achava que eu ia subir no telhado, eu não sabia, eu queria correr, eu queria sair. Meu Deus, que ansiedade. E eu pensando, né, meu Deus, quando isso vai acabar, quando é que eu vou sair, quando vamos fazer as coisas que fazíamos. Mas a esperança está em Cristo Jesus. Como temos aprendido a esperar em Cristo, porque a esperança está em Cristo Jesus. Substituir a ansiedade pela gratidão, não é? 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. E é essa paz de Deus que tem suprido essa ansiedade, essa nossa necessidade. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como eu tenho me apegado, como eu tenho aprendido através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Já vamos aqui para os finalmente, concluindo, vamos para a conclusão. Nós aprendemos nesta noite, irmãos, em ter alegria em sofrer, em servir, em crer e também ter alegria em dar, em contribuir. Como nós somos abençoados. Porque nós temos a palavra do Senhor, que é o nosso manual diário, é o nosso alimento. Meu Deus, eu fico pensando, eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos, pelos pastores, missionários, mas também eu oro pela população como um todo. E eu fico pensando, e eu tenho orado, só a Deus. Aquelas pessoas que não têm essa palavra, que não têm a esperança em Cristo Jesus, que não teve esse privilégio, como Lídia teve, como aquela jovem teve, como o carcereiro teve, como eu e você tivemos, de ter Jesus Cristo em nossos corações, de servirmos a esse Cristo, a esse Deus que é a nossa esperança. Como essas pessoas estão vivendo sem essa esperança? Que a palavra do Senhor possa alcançar essas pessoas, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo sem Cristo, sem esperança, sem fé. A esperança do crente está em Cristo Jesus. Como nós temos visto aqui depois você pode ler com mais detalhe, Filipenses, os 4 capítulos, os 4 capítulos, que fala no mínimo aqui 10 vezes, fala da volta de Jesus Cristo. Poderia até falar, nós poderíamos até ver aqui uma carta escatológica, mas não. É a carta da alegria, da esperança. A nossa pátria está no céu. Essa pandemia, esse vírus tem nos ensinado isso.
A nossa pátria está no céu, não está aqui. A palavra do Senhor nos fortalece até a vinda de Cristo. Que ela possa nos fortalecer até a vinda de Jesus Cristo. Em qualquer circunstância, alegre-se e regozije-se no Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que essa esperança possa estar sempre nos nossos corações, firmada em Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Você que ouviu, você que estava ligado conosco, que Deus abençoe. Vamos orar, vamos encerrar já essa live. Que Deus possa abençoar onde você estiver. Nós temos alguns avisos, né? Culto dos jovens. Também nós já falamos tanto de alegria. Tem um culto domingo, né? Às 18h30. Mas nós também queremos compartilhar da alegria, né? Não só de compartilhar a palavra de Deus, mas compartilhar da alegria com nossos irmãos. E nós vamos estar orando por eles, os aniversariantes, o irmão Roberto, o Lucas. E também nos alegramos com a Débora Nóbrega. Ela que hoje o seu nome saiu na ata, né? Ela que esperava já há 25 anos essa bênção, seu nome saiu na publicação, naquela PEC, né, dos servidores que estão esperando ser chamados para o quadro federal. E nós nos alegramos com a nossa irmã Débora, com nossos irmãos Roberto, Lucas, nos alegramos com a igreja do Senhor. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos dizer o quanto estamos alegres por estarmos fortalecidos no Senhor. Nós temos aprendido muitas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Nesses dias que estamos isolados, que estamos longe, mas o Senhor tem nos ensinado. Nós nos alegramos com nossos irmãos. Abençoa a tua igreja. Supre, Pai amado, no Senhor. Supre todas as suas necessidades, seus medos, suas falhas, os defeitos. Pai amado, fortalece cada um dos nossos irmãos. Que eles possam se alegrar nesses momentos difíceis, de sofrimento. Que eles possam se alegrar crendo no Senhor. Abençoa a tua igreja, a tua palavra que compartilhamos, Pai amado. Que o Senhor possa nos abençoar, abençoa a nossa nação. Que o Senhor faça cessar esse vírus, essa doença, traga cura, Pai, a esse mundo. E que a tua igreja, ó Deus, seja abençoadora também, para transmitir a cura, Pai, que é a salvação que está em Cristo Jesus para a humanidade. Não apenas a cura física, ó Deus, mas que a tua igreja possa proclamar a cura espiritual, que é a salvação para as pessoas. Que o Senhor possa continuar salvando, curando, libertando, Pai amado, nesses tempos difíceis. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Abençoa a vida do nosso irmão Roberto, por mais um ano que ele está fazendo, sua família, sua casa. Fortalece cada dia mais, para que ele possa ser esse esteio, esse homem chamado para fazer a tua obra no meio da sua família. Abençoa o seu trabalho, a sua casa, supra as suas necessidades. Abençoa o Lucas também. Abençoa a sua casa, seus pais, a sua família, os seus projetos. Abençoa a vida dele, Pai amado, para que ele possa continuar firme, ó Deus, olhando para Cristo, olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Abençoa a vida do Lucas, que ele possa continuar fazendo também a tua obra. Abençoa a vida da Débora, nós nos alegramos com ela. E que logo, logo, Pai amado, ela seja inclusa no serviço federal. Seja, ó Deus, abençoada. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Para que ela possa, ó Deus, também lograr êxito como servidora federal.
E nós nos alegramos com ela, com sua casa, com sua família, com seu esposo, seus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Márcio, abençoa a Adriana, a Maitê, a sua casa. Fortalece teu servo, Pai amado. E nós nos alegramos, ó Deus, com o pastor Márcio, esse homem de Deus, esse amigo, esse irmão, que tem, ó Deus, sido bênção para todos nós. E nós nos alegramos no Senhor. Por esses irmãos que o Senhor tem levantado para fazer esse trabalho. Às vezes pensamos que é até simples, mas não é. Abençoa a vida desses irmãos. Abençoa a tua igreja, abençoa o pastor Davis. Abençoa, Deus, o alimento, o sustento, as finanças dos teus servos e também da tua igreja. E que não falte. E que nós logo, logo, Deus, possamos estar aqui de volta, nos congratulando, nos confraternizando e tendo a comunhão, o amor de volta, ó Deus, a esperança vinda do Senhor, para que a tua igreja possa, logo, logo, Pai amado, estar reunida aqui no templo, porque nós somos a igreja do Senhor, aonde nós estivermos. Nos ajuda, nos abençoa. Abençoa o teu povo, abençoa a nação, abençoa o nosso presidente, as autoridades, e abençoa, Senhor, também as autoridades sanitárias, os agentes de saúde, os médicos, todas as autoridades na área de saúde. Abençoa e protege em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.